nosso podcast, é verdade, 369. Nos siga em nossas plataformas com este mesmo nome, todas elas, tá? De A a Z. Hoje nós iremos debater uma situação sobre o aborto, que é uma das pautas da direita, né? Que nós somos contra o aborto em determinadas situações. Por exemplo, eu ia explicar aqui agora, por exemplo, tem várias formas de evitar uma gravidez indesejada. Tem o DIU, laquedura e a mais conhecida de todas, as camisinhas, né? E as artimanhas que algumas, vamos dizer assim, garotas usam para prender um homem. Aí depois se arrepende porque vê que o cara não quer nada com elas. Aí diz que foram vítimas e querem matar já com 2, 3 semanas, que já é vida. Um milhãozinho, aquele espermatozoidezinho já é uma vida, né? Então tem essa situação. Eu ouvi dizer que está tendo uma PL, uma leizinha aí que vai responsabilizar essas meninas que pensam assim. Eu coloco assim. Tem carnaval, né? Esses carnaval aí. Tem garotas que já vai até sem calcinha. Né? Não é nenhuma dúvida disso aí não. Já vai lá, abre as pernas e faz a situação e nasce. Vamos ver que engravida. Aí tu acha que essa garota ela não procurou? Né? Ela não é responsável por essa situação? Assim como cidadão? Então deveria ter uma lei para esse tipo de coisa também. A mulher assumir a responsabilidade. Bom, se ela não quer, como eu acabei de falar, tem camisinha, tem DIU, etc. Ela está fazendo uma... É um crime, pô. Vamos dizer assim. É um crime no que ela está se expondo, aceitando aquilo, depois que é plantada uma semente, ela quer tirar com 2, 3 meses ou até semanas. Entendeu? Seria bom que as mulheres pensassem muito aí no que estão querendo fazer. E tem gente que nasceu de aborto e não foi abortado e está fazendo essas merdas aí. Até hoje. Então tem coisa que a gente tem que pensar com relação a isso daí. Eu sou contra. Tem algumas situações por causa do risco de vida, e mesmo assim, em caso de risco de vida, mas eu já vi, a gente vê a ciência, né, os filmes até mostram as situações aí. Não tem como é que se chama? É tipo uma barriga de aluguel, mas é artificial, né? E já tira, e não fazem laboratório aí, um clone ou um espermatozoide, não faz aqui e tal, não tem onde fica lá para armazenar, para desenvolver. Então, se for de risco, tira. É perigoso para a mãe, tira. Coloca lá naquela circunstância, salva a mãe, salva o filho. Se tem condições de manter e ter aquela criança nascer, mas não quer, coloca para adoção. Aí sim, coloca para o Estado, né? Dá para uma pessoa que realmente queira adotar uma criança, criar, que às vezes quer ser mãe e não tem condições de ser, né? Mas partir para uma situação dessa grave é crime, meu amigo. É crime. Se a criancinha está lá se mexendo lá, o cara taca veneno, taca aquelas injeções e tal. Nem para bandido que merece isso, que ter tirado várias vidas, fazem, mas com uma criança inocente fazem. Né? E aí, o que você acha? Rapaz, eu não acho não. Tem até uma lei sobre isso daí, né? Eu não acho porque eu sou uma pessoa que sou contra isso. Mas antes de falar, você pode ficar chateado comigo, mas eu falo a verdade, eu falo que eu não sou a favor, né, sobre isso, e tem lei, e essa lei tem que funcionar, né, tem que funcionar. Então aqui o texto que vamos discutir, que Lula compara bebê de mães estrupada a, entre aspas, monstro. Uma criança quando nasce, ela nasce com cara deformada de monstro, aí quando nasce, né? Toda criança que nasce, as pessoas, olha, é bonitinho, né? Essa cara de joelho. Cara bonitinho. Não fala assim, cara de monstro. Por mais que venha pensar, né, que seja assim, um pouco deformado, nunca chama isso, né? Chama um bebê lindo. Agora um sem vergonha desse aí, da esquerda, um L desse aí, chamar uma criança recém-nascida de monstro, cria tua vergonha, meu irmão. Né? Se tu tá comparando uma criança recém-nascida de monstro, tu é monstro por acaso? Não, ele é.
Olha a monstruosidade que fez com o Ceará, olha a monstruosidade que fez com os... Talvez se ele tirasse a barba dele um pouquinho, né, desse um jeitinho, ele ia melhorar um pouquinho, mas a monstruosidade que ele fez foi o pessoal do Nordeste, né? E ele fala que criança é monstro, cara. Que é isso? Né? Agora veja só, como o William acabou de falar aqui, né, vamos sair um pouquinho do monstro aí. Nós temos vários meios de evitar, né, uma gravidez. Veja só, naquele tempo, Márcio, no tempo do Márcio, meu, do William, né? Naquele tempo não tinha muita mídia, né? Não tinha muita equivocação em relação de tem camisinha, tem vacina, tem isso aqui, né? Não tinha. E era tudo tranquilo, né, cara? Tudo tranquilo, nascia. Mas agora tem mídia, informa, tem centro educacional na escola, tem nos postos de saúde, né? Sempre tem aquela palestrazinha, quando vai a consulta, falar sobre isso. E fala que tem vacina, injeção, como o William falou, o DIU, né? Só que às vezes o DIU ele prejudica. Também. Agora veja só. Poxa, você não tem dinheiro para comprar camisinha, vai no posto de saúde, tem uma caixa lá, tá? Você leva, não é de uma não, você leva um monte. Até uma senhora idosa eu vi pegando, cara. Será que ela está preocupada? Ela pegou. Né? Que isso quer dizer, ela está se precavindo, né, de alguma doença, né? Mas ela está fazendo certo. Tá com fogo, né? É, com fogo. Né? Mas olha só, tem vários meios. O William falou também, que vocês estão aí, vão ver anteriormente na live. Época de carnaval. Cara, é uma época que é justamente para fazer desgraça. E fazer filho. Né? Mas essa pessoa leva camisinha para festa de carnaval. E olha que tem bastante local para distribuição disso. Mas não pega. E outra, fica um efeito de droga, fica um efeito de bebida, e aí se deprasa totalmente, aí aquela música, né, extravagada, né, que sabe que provoca a mesma situação para que aconteça. Aí pronto, aí se leva pela emoção e acaba. Mas aí eu coloco assim, né, essa emoção, a consequência, a causadora dela foram elas mesmas. Isso. De ter aceitado isso daí. É justamente que ela sai com esse pensamento. E se acontecer, então ela não é culpada. E além disso, elas não procuram qualquer um, não. Ela vê se o cara tem uma... se tem um chaveiro pendurado, assim, né? Vê se o cara tá tomando uma não é cachaça, nem uma caipirinha, não é caipirinha não, é caipirinha, né? Não é cachaça nem caipirinha, mas é um uísque, é uma champanhe, né? Uma cerveja de Carlote, né? Situação que a gente tá no ela examina. De machista. Não, mas é verdade. A mulher, ela examina primeiro o homem para ver se ela tem isso. Aí sim, quando ela vê que essa pessoa dá para aplicar esse golpe, aí ela vai jogar aquele chave totalmente e vai levar e seduzir ele até uma situação, né, que causa, como o Lula fala, um monstro. Tem também o outro caso, que já não chega esse caso de carnaval, mas sim é de pegar uma mulher, né, andando sozinha. O que ela faz andando sozinha? Até aquela hora da noite. Né? Naquela época não usava esse horário aí, andar na rua, cuidado, rapidinho, mas agora está tão difícil, né, o tempo. Mas ela anda tal horário na rua justamente porque vai acontecer alguma coisa, que ela sabe que vai acontecer, aí pega um cara e estrupa, que está muito fácil agora de fazer isso. Estrupou ela, né? E o anticoncepcional, estrupou, como que ele ia saber que ia ser estrupada? Mas ela não faz relações anteriores com alguém, com o namorado, ela não pode tomar anteriormente, na época menstrual dela, o anticoncepcional. Se estrupar, não vai engravidar, certo? Só vai ocorrer um estrupo, né, vulnerável. Que aconteceu, né? Então o senhor Lula, ele quer tirar a lei de antiestrupo, que é o PL 1904/2024, que equipara o aborto tardo a crime de homicídio. Ele quer isso.
tirar, quer dizer, quer abolir essa lei e colocar uma lei nova, que mulher que foi estuprada, sem inesperado por esse meio aí de estupro, né, vinha uma gravidez, mas que essa gravidez que vem, que a criança não vai ser criança, vai ser um monstro. Aí eu te pergunto, quem é a mãe, o pai, que veio o momento, aquele momento ali, veio o filho. Mesmo que não seja programado, a criança não tem culpa. Né? A criança não tem culpa. E veio aquela gravidez programada. Muito bom, né? Mas aquela que não veio, mas quem é que dá o direito de fazer isso aí? Agora o governo ele quer dar esse direito de fazer. Né? Mas a lei aqui é lei. Né? O que o PL 1904. Agora, talvez essa lei poderia ser feita assim. Faz uma pesquisa, como a Globo pode fazer, né? A pesquisa que, como vocês acabaram de fazer a live, né? Como o Mandel, né? Que é casado, né? Com Manaus, ele está em primeiro lugar nas pesquisas, né? Eu não sei onde que é essa pesquisa, que nunca passa lá na pé de casa para fazer. Né? Então, se fizesse uma pesquisa, não uma pesquisa esquerdista, mas uma pesquisa sincera. Quem era a mãe que era de acordo com essa lei que ele quer propor? Então, se ele quer colocar essa nova lei assim, contra isso, é ele que vai ser homicida. E explicando detalhadamente como é essa lei, não invertendo as situações de uma forma que a pessoa possa acreditar que seja uma coisa boa, né? Que não é. Por exemplo, Lula é contra, no caso, ele é a favor do aborto, né? Essas consequências. Aí a mídia diz que é uma coisa boa, né? Por exemplo, ele fala uma situação, chama de monstro, aí a mídia está dizendo, não, é coisa boa. Aí a mídia diz lá, não, ele não quis dizer isso. Ela inverte, que é comprada. Ela inverte a Mas situação. o que vale é que está gravado. O que vale é que está gravado. Inverte a situação. Por exemplo, ele estava tirando recentemente, né? A mídia está aí. Mostrando isso aí, fazendo propaganda com a desgraça do Rio Grande do Sul. Aí depois que alguns tacaram o pau nele, ele dizem, ele veio andar de inocente. Nós temos que processar aquelas pessoas que fazem esses tipos de fake news. que se promovem em cima da desgraça dos outros. Olha aí o pai da mentira do cara fazendo a situação e tentando inverter. Entendeu? Por exemplo, a mídia está falando sobre isso daí? Está no momento da matéria do Rio. Não fala. Só vai falar quando aprovar. A mídia está falando da desgraça que está no nosso país, de desemprego, né? A queimada do Amazônia, que uma certa emissora fazia até aquela propaganda, né? Quando era o outro presidente, isso daí não está acontecendo nada. Está falando alguma coisa da corrupção que está acontecendo generalizada em nosso país por parte de determinadas pessoas que fazem parte desse desgoverno e que são associadas com esse desgoverno? Ei, William, eu tenho uma palavra para esse camarada aqui, ó. Lula, lembrando você que eu sou filho adotivo. Meu pai e minha mãe me criou com muito amor. E olha só o bonito cara que eu sou. Eu não sou um monstro. Né? Meu pai, apenas com salário mínimo de aposentado, ele criou um monstro, assim como tu diz. Né? Criou 3 filhos com um salário mínimo. Sendo que ele fazia um biscatezinho para melhorar, né? Quando meu pai comprava um Guaraná de 2 litros Baré, dá uma milha pro Baré aí, que é o melhor daquele tempo, meu amigo via ele chegar da rua, do trabalho ou do banco, papai já recebeu. Era só no dia do pagamento dele, quando ele recebia, que tinha um Bareca. Depois disso aí não tinha mais nada, só quando ele recebesse. Agora, entenda aí, Lula. Ele criou 3 filhos. 3 filhos e adotivo. Mas eles são meus pais, porque pai não é aquele que faz, é aquele que cria. E ele soube muito bem criar o filho dele que aqui está, ó. Deu moral, deu ética, por mais não inteligência que ele tem,
né, que ele não tem, mas ele soube criar o filho. E o pai segue os princípios do filho, de ser obediente ao pai, de ser honesto, né, e de ser uma pessoa que se dê bem com a sociedade, né, não de envolver na corrupção e nem roubar. A mamãe falava, Lula, se trouxer alguma coisa da rua, eu vou cortar teu dedo. Se pegar na rua alguma coisa, você vai lá e volte e deixe. É essa a educação que meu pai me deu com a minha mãe. E eu não sou monstro, olha só. Você falou, né? Que você é adotado, você e seus irmãos? Assim, todos Foram adotados? sim, Tu não é filho do teu pai com sua mãe? sim, mas Tu é adotado dos dois? Mas isso eles nunca negaram. É que tem pai que nem, né, nega, mãe e tal. É por isso que tu disse que tu é um monstro. O Lula que está dizendo. O Lula está dizendo que todas as crianças... Tu não está dizendo que tu não foi do Espírito, tu foi apenas adotado. Adotado. Quer dizer, essa mãe que teve, talvez ela teve dificuldade ou ela não teve condições de criar, né? Ou o pai não ficava constante, ficava viajando, né? E não teve condições. E ela adotou com meu pai, minha mãe que eu tenho. E eu considero mais ele como meu pai do que a própria que me teve. Aí chega naquela estatística que eu acabei de falar, né? É uma gravidez indesejada, né? Com certeza. Ou estupro, vamos dizer assim. Se acontecer, eu vou colocar nessa vamos colocar nessa circunstância. Aí, o que custou? Tu não nasceu, você não é esse monstro que o cidadão quer te mate logo no início. Nem deixou nascer para Nem deixou nascer para ver a situação da personalidade, o caráter da pessoa, né? Enquanto muitos não nasceram monstro, tá um monstro. Talvez essa pessoa que pega e estrupa, só tirando debaixo da câmera, mano, que vai ficar o barulho. Pra lá, vai ficar ali o barulho aí no meu que tá sem fone. Então é o seguinte, mano, veja só. Isso é um caso a se pensar, o povo repensar. A mãe não quer? Tem um filho. Dá para adotar. Olha o que ele pode vir a ser, a prova. Pode vencer no futuro, né? Pode fazer de bem para outros na sociedade. Não eu estou fazendo bem para meu pai. Exatamente. Estou fazendo bem para minha família. Ó. Meu pai me ama, cara. E se Deus quiser, vai fazer bem para um estado inteiro, se vier para vereador, né? Porque você é pré-candidato. Uma que meu pai falou uma vez que veio aqui na live, inclusive eu vou até chamar ele de novo, porque não funcionou aquela. Não gravou, sei lá o que foi que houve. Mas ele diz assim, ó. Eu até apaguei, porque estava ruim. Toda vez que eu vou na casa do meu pai, que o costume de muitos filhos não é mais esse, eu chego lá, se eu for 5, 6 vezes, bença pai, bença mãe. Quando eu saio, bença pai, bença mãe. Ele não se enjoa, que ele gosta, ele se sente feliz, cara. Porque ele vê o filho que respeita ele, que tem aquele momento que sempre ele aprendeu com os pais dele lá naquele tempo, né? E eu sou o filho, aquele filho que chega, papai, tu tá precisando de uma coisa? Meu filho, ajeita isso aqui pra mim. Eu deixo minhas coisas para ajeitar. Aí não, depois eu venho aqui. Não, eu não sou não. O que é? Ah, isso aqui é assim, eu ensino ele. Né? Então ele se sente bem com o filho assim. Né? Vê o pai se sentir mal quando pede do filho uma coisa, o filho, depois, coroa, faça isso aí. Como é costume de muito, né? Não é mais pai, tchau, coroa. É assim. A sociedade de hoje está assim, né? E os esquerdistas querem isso aí, que estão fazendo isso aí na família. Né? Não, mano. Pai e mãe é pai e mãe. Não é cara, não é coroa. Coroa é uma joia que põe aqui, né? Pai e mãe corrige, né? Corrigir. Hoje não pode mais nem dar uma chinelada. Conselho tutelar, vou processar você, coroa. Olha. Mas meu pai e minha mãe me corrigem até hoje, viu? E eu ouço eles, eu obedeço a palavra de Deus nesse sentido também, porque se eu estou vivo aqui é por causa disso, da obediência, Rui e Márcio. É por isso, né, que eu não vou contar a história aqui, a gente vai fazer uma live fora disso aqui, desse assunto, para vocês saberem o porquê que eu estou vivo, né, o momento, mas eu não aceito aborto, eu não sou contra. Né? Independentemente de quem foi feito, a criança não tem culpa. Né? Quem tem culpa é a mãe. No caso de... Né?
de não se preparar, de não comprar remédio, de não, pelo menos, pedir do médico que tem remédio para anticoncepcional, né? Tem nos postos de saúde aí, a aplicação do DIU de graça, tem. Por que não se precaver? A criança não tem culpa, né? Tem que se precaver. Por exemplo, a gente se refere à mãe, quando ela não procura fazer essas situações, se precaver, né? Isso. Uma suposta gravidez que não foi planejada, né? Tá com o namoradozinho ali, tá e cai. Depois que vê a consequência, querem tomar um remédio para abortar. Ela tem culpa por não se precaver. Aí com relação a estupro já é outra situação, por exemplo, que é uma coisa que ela não planejou mesmo, né? Foi pega ali um acontecimento fatídico. Aí que tem a leis também, que nós, graças a Deus, já temos que foi aprovada aí, o estuprador tem injeção, né? Então que tem que ter leis rígidas mesmo. Tem que funcionar essa lei. Não é só ter lei não, ela tem que funcionar. Tem que funcionar. E tem sim, para beneficiar no caso de uma situação de risco da mãe ou do filho, da criança, mas nós somos contra essa situação. E mesmo assim, existe essa possibilidade já. A mãe não quer, está tendo risco, de tirar o feto de lá para colocar no... Eu não esqueço essa situação, mas eu sei que existe. É tipo uma... Tipo uma incubadeira? Uma incubadeira. A criança fica lá até... Encontrar uma barriga. Não, crescer na proporção certa e já existe isso. É? Já. Rapaz, vamos pesquisar. Não tem Olha aí, ó. essa, Já existe. essa preocupação. Então, para quem inventar uma merda dessa? Agora, como tu falou, né? O momento de risco, né? Isso aí, com certeza, né, mano? Né? A mãe, se ter o filho, vai morrer e o filho não, quem que vai cuidar do filho? Né? Ou então, o filho pode morrer na gestação, né? Dentro. Se e aí vai prejudicar outra coisa também, né? a mãe, né? Acontece muito. Tudo né? bem, isso aí. Às vezes, muitas Com desses certeza. estupros aí, o feto já nasce morto. Eu não sei se por consequência ou por raiva mesmo. Agora né? tá aí. Aí sim, pode tirar. Tu falou um assunto que foi até comentado numa live que eu vi, que graças a Deus que não foi dado para frente, que foi a lei do aborto, né?